Meus amigos, o governo Bolsonaro está cometendo, melhor dizendo, o mesmo erro do regime militar de 64. Mas calma, antes de criticarem este vídeo achando que é um ataque a Bolsonaro, não é nada disso, é uma tentativa meio que desesperada de contribuir para o governo, ajudar este governo. Em 1964, quando os militares deram um contragolpe nos comunistas e livraram o Brasil de se tornar uma Cuba, pelo menos a longo prazo, fizeram algo muito bom para o Brasil, desenvolveram o país economicamente. Mas, como tem explicado há muitos anos o professor Olavo de Carvalho, deixaram a guerra cultural de lado como se não existisse ou como se não acreditassem no poder da guerra cultural, no poder do marxismo cultural. Portanto, cuidaram da economia, mas abandonaram exatamente o campo de batalha preferencial do gramscismo. As universidades, as escolas, a área cultural, artística e assim por diante. Bem, isso saiu muito caro para os militares. Ali, os militares estavam assinando uma sentença de morte da direita e dos conservadores no Brasil e dos próprios militares, que acabaram, depois de entregar o poder aos civis, se tornando como que capachos de gente como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, que só o que fizeram foi sucatear as nossas Forças Armadas. Mas o pior disso é que os militares deixaram os conservadores, aqueles que realmente os apoiavam, à míngua. Muitos até foram perseguidos pelos próprios militares, que não queriam se incomodar com a direita e sim agradar a esquerda, para não serem criticados. Um tiro no pé, evidentemente, porque ninguém jamais agradará a esquerda. A única coisa que agrada a esquerda é um projeto de poder. Somente isso. Mas criou-se ali o hábito de passar a mãozinha na cabeça da esquerda e abandonar a direita. O mesmo está ou pode acontecer agora. Bolsonaro está cuidando e muito bem da nossa economia, está cuidando muito bem da nossa infraestrutura. Mas tal como aconteceu no regime militar, quando a esquerda infiltrou-se nas universidades, o mesmo acontece agora não mais nas universidades, porque todas elas há muito já foram aparelhadas pela esquerda, mas nas redes sociais. O novo campo de batalha da guerra cultural, do marxismo cultural, são as redes sociais. E isso é um fenômeno recente, tão recente que só agora a esquerda está se dando conta, a esquerda e os globalistas estão se dando conta que devem ocupar, sim, as plataformas das redes sociais, para que não aconteça novamente esse fenômeno de um Bolsonaro que não tinha muito dinheiro, não tinha dinheiro para fazer campanhas caras via a mídia normal ou a grande mídia, e através do YouTube, principalmente do Instagram, acabou levando a sua mensagem para todo o povo brasileiro. Para que isso não aconteça, a esquerda está ocupando, ainda que de forma tardia, as redes sociais. Eles não querem que esse fenômeno se repita logo mais, porque as redes sociais têm um alcance gigantesco e a esquerda ainda não havia se dado conta disso. Pois bem, o governo não tem dado a devida atenção a esse problema e poderá pagar um preço muito grande por causa desta desatenção. É por isso que este vídeo visa ajudar e não criticar. É um alerta. Senhor presidente, coloque a sua equipe
em contato com essa realidade, porque amanhã e logo mais ali na frente, aqueles canais que apoiam o governo, que são, na verdade, as únicas fontes reais de divulgação das coisas boas que o governo está fazendo, esses canais desaparecerão ou terão um mínimo do alcance possível. E isso implica em dizer que esta chama acesa da retomada do país, a boa conduta, a conduta ético e moral baseada nos valores judaico-cristãos, podem logo se perder. Se não for feito algo urgente, tudo isso não passará, como já disse em outra ocasião, de um sonho de verão. Por quê? Porque vejam o caso da censura, e isto é algo objetivo que pode ser provado. Nunca, como dizia Lula Ninefinger da Silva, nunca na história desse país houve uma censura tão feroz contra uma parcela da sociedade. Nunca. Nem mesmo no tempo do regime militar, que, aliás, foi onde gente como Caetano Veloso, Gilberto Gil, o pessoal do Pasquim, realmente ganharam dinheiro e firmaram-se como artistas. Até mesmo naquela época, a esquerda, que era contrária ao regime militar, tinha vez e tinha voz. Eram populares e faturavam muito. E tinham gravadoras Miss querendo trabalhar, querendo gravar os seus discos, produtores de shows e assim por diante. Pois é, o regime militar proibia palavrões e algumas expressões que lembravam relações ideológicas com o comunismo. Mas isso era sempre burlado de um modo ou de outro. Agora, a situação é muito pior, porque a direita não tem sequer o direito de existir. Está aí a CPI da fake news para provar isso. Bem, mas o problema, aliás, como o assunto é longo, tive que anotar aqui algumas coisas, alguns tópicos. O problema que está acontecendo, na verdade, é uma ditadura chamada ditadura dos anunciantes. Isso não é um fenômeno que ocorre apenas no YouTube. A bem da verdade, começou lá com o Facebook. O Facebook impôs a ditadura do politicamente correto. Certos termos, certos assuntos não poderiam ser tratados para não ofender as minorias. Aqui no YouTube está sendo colocada a censura, a ditadura dos anunciantes. Um ente abstrato, sem vida real, chamado anunciantes ou maioria dos anunciantes, tem controlado termos, expressões e assuntos. Bem, eu digo uma abstração porque o YouTube não é transparente. Ele não dá o nome, ele não diz quais anunciantes e por que não querem determinados termos e determinados assuntos vinculados às suas propagandas. Já começa a maracutaia aí, não é um negócio transparente. Toda vez que o YouTube cerceia ou censura um vídeo, ele deveria, por questão de transparência, dizer que os anunciantes A, B, C, D, E, F, etc., não concordam com aquele conteúdo e com os termos usados. O YouTube não faz isso. Usa de uma artimanha. Faz alusão a um ente abstrato e cerceia termos e conteúdos em nome desse ente abstrato. E também não abre nenhum canal de comunicação para os criadores de conteúdo contestarem ou pedir explicação. Trata-se, portanto, de uma ditadura violentíssima. Mas o que é isso, na verdade? Esta é a ocupação da esquerda dentro das redes sociais. Porque é por causa de uma pressão da esquerda que o YouTube tem exercido esse poder de censura sobre termos e assuntos.
como essa pressão da esquerda poderia funcionar dentro das redes sociais? Suponhamos que um político muito rico, eu estou falando em termos de hipótese, vamos pegar um exemplo qualquer. Vamos pegar o caso do Amoedo, que é um sujeito bilionário, muito bem de vida, e um político com pretensões de chegar ao Palácio do Planalto. Amoedo, todo mundo sabe, defende publicamente a Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030, entre outras coisas, propaga o aborto, ideologia de gênero, redução populacional e outras cocitas más. A Agenda 2030 da ONU é, portanto, contrária aos valores cristãos. Ela é frontalmente contrária à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que cimentou a nossa cultura e a nossa fé e o nosso jeito de ser. Trata-se, portanto, de um projeto anticristão. Pois bem, Amoedo, isso não é novidade para ninguém, apoia esse projeto anticristão que vai contra os interesses da sociedade brasileira. Agora vem a hipótese. Suponhamos que este senhor, que é bilionário, descobre um jeito, uma forma de fazer com que o YouTube, por exemplo, trabalhe para os seus interesses. Não seria de admirar, nesse exemplo hipotético, que alguns funcionários do YouTube passassem também a trabalhar para os interesses de Amoedo, recebendo bem, evidentemente. Seriam os funcionários que, hipoteticamente, teriam o poder de censurar determinados canais, para que as suas críticas, os seus conteúdos informativos e reflexivos chegasse ao menor número possível de inscritos, ou melhor, de consumidores da própria plataforma. Uma censura violenta e ilegal. Ainda que seja no campo das hipóteses, isso tudo é possível. Mas é possível também que, uma vez que essas plataformas estiverem abertas a esse tipo de corrupção, seus interlocutores se tornem ainda maiores e poderosos. Como, por exemplo, se hipoteticamente um político tiver acesso ao controle da mídia social, isso quer dizer que o crime organizado amanhã depois poderá tê-lo também, se já não tem. Isso quer dizer que as grandes corporações midiáticas, todas elas globalistas, podem também estar fazendo o serviço sujo via uma plataforma que nasceu para dar vez e voz a todo mundo, principalmente a políticos que não tinham como sustentar uma política cara, uma campanha cara, pudessem se eleger presidentes da República. Bem, creio que me fiz entender nesse aspecto. A guerra cultural migrou e mudou a sua forma. Sim, hoje as plataformas querem determinar o que o povo pensa numa única linha ideológica. Todas estão trabalhando a favor do globalismo e do comunismo e não permitem uma voz contrária. Ou seja, rompem todo o processo democrático, fazem da comunicação um instrumento de opressão, fazem da comunicação num país democrático um instrumento de poder despótico, autoritário. E é aí que a luta empreendida hoje pelo governo Bolsonaro pode ser perdida, porque uma vez que não exista mais um canal com liberdade para apontar as qualidades desse governo e para educar as novas gerações a respeito da monstruosa diferença entre a esquerda e a direita, amanhã depois, a única voz que se ouvirá nesse país será a contrária ao governo, este governo,
e, de modo geral, a cultura judaico-cristã. Por isso que o assunto é sério. O Ministério Público deve fazer uma auditoria no YouTube por um motivo muito simples e objetivo. O YouTube está criando uma censura nunca vista e comprovável apenas sobre canais de direita. Mas também existem outros motivos. O YouTube não é transparente, ele está se escudando atrás de um ente subjetivo chamado anunciantes, maioria dos anunciantes, para impor uma regra que provavelmente essa maioria nem saiba que existe. Agora, o ponto mais preocupante dessa história, que exige ou merece sim uma auditoria de um poder público no YouTube, é a mudança da língua portuguesa no Brasil. A ditadura dos anunciantes criada, inventada pelo YouTube, está obrigando que nós mudemos a nossa forma de escrever, de falar e, por causa disso, até mesmo de pensar. E é claro que isso é uma afronta direta à nossa soberania, porque o maior patrimônio da nação brasileira é a sua língua, a língua portuguesa, e até mesmo essa estão querendo mudar. Hoje, tem muitos youtubers aí que estão trocando o A pelo 4. Isso é uma afronta à nossa língua e à nossa soberania. O 4 é um número e o A é uma letra. 4 é uma coisa, A é outra coisa. E não existe esperteza nessa história. Nós estamos caindo nessa armadilha porque somos burros. Nós temos que lutar pelo nosso patrimônio, a nossa língua. E outro detalhe importante para uma investigação muito séria por parte do governo. O YouTube está exercendo essa ditadura em cima de termos que não podem ser usados, mas termos que sempre pertenceram à nossa língua, à nossa compreensão, à nossa cultura e ao nosso imaginário. Por exemplo, não se pode mais usar o termo ataque. Estados Unidos ataca uma base militar iraniana, ou vice-versa. Irã ataca uma base militar americana. O tema não é proibido, não é permitido, mas o termo também não. Não se pode usar a palavra ataque. Por quê? Por qual motivo? Onde está na Constituição brasileira que o termo ataque é proibido? Outra, notícias, por exemplo, grupo terrorista explode bomba em igreja na Somália. O tema não pode ser dado, a notícia não pode ser dada e os termos não podem ser usados. Terrorista não pode ser usado. Ataque à bomba não pode ser usado. Bem, se nós proibimos a palavra certa para definir a ação correspondente, logo mais não teremos mais sequer o discernimento do que é um ataque, do que é uma bomba, enfim, não conseguiremos mais associar a realidade com os termos. E é exatamente isso que eles querem. Pois bem, onde está na nossa Constituição que as notícias não devem ser dadas pelos devido nome? Sujeito que ataca civis é um terrorista. Ele está empreendendo uma ação de terror que visa a morte, a destruição, o assassinato de civis inocentes. Isso, no mais literal dos termos, é terrorismo. Onde está na nossa Constituição que o termo não corresponde a esse tipo de ação? Pois bem, nós queremos o direito de dar a notícia com os nossos termos, da língua portuguesa, que mais correspondem à ação. Não é possível. Este poder despótico, este poder autoritário, financiado por corporações globalistas e partidos de esquerda, não permite. E aí, perderemos essa guerra? Essa é a pergunta que estou fazendo ao governo Bolsonaro. Perderemos essa guerra? Perderemos a nossa língua? Perderemos as nossas expressões idiomáticas para nos transformarmos no que exatamente?
Eu, como professor, asseguro a todo o governo Bolsonaro, nossa juventude já não sabe escrever. Daqui 10 anos não conseguirá expressar-se verbalmente. É isso que nós queremos, senhor presidente? Bem, em relação a este aspecto da coisa, penso que ainda posso explorar um pouco mais, mas na medida do possível, creio que dá muito bem sim para entender. Em relação a comentários aqui, muita gente tem me dito e aconselhado para buscar outras plataformas. Alguns têm me aconselhado a buscar esta plataforma, que vou mostrar aqui para vocês. Trata-se da COS TV. Espero que vocês estejam vendo. Aqui está a COS TV. Ela copia essencialmente o YouTube e monetiza em Bitcoin. Muito bem, parabéns. É uma alternativa. Mas vejam o que acontece com a COS TV. Vocês estão vendo aqui a poluição visual dos vídeos sem a mínima organização por temática. Mas, se quiséssemos ainda assim organizar por temática e colocar este canal que é de notícia, de geopolítica, na COS TV, não teríamos opção. Porque vejam aqui na coluna da esquerda, quais são as opções? Jogos, diversão, animais fofos, músicas e live-me, que é, como vocês podem ver pelas imagens, algo meio tipo bordelesco. Pois bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma plataforma, por melhor ou mais bem intencionada, começa a operar, imediatamente ela é ocupada pelo lixo. Sim, pelo lixo. 90% desses produtores de conteúdo são propagadores de lixo. Diversão idiota, geralmente, jogos inúteis, geralmente, e também certas propagandas de corpos à disposição. O lixo vem sempre primeiro. Por que não devemos abandonar o YouTube? Porque a nossa luta no YouTube vem de longa data. Existe muito lixo no YouTube, sim, mas aqui nós já temos um espaço conquistado. A direita e os conservadores já têm o seu espaço conquistado no YouTube. Não precisamos começar do zero no meio da lixarada. E é isso que devemos preservar e aumentar, dar condições também para novos canais conservadores. Todos os dias nasce um canal conservador que não dura 2 meses, porque o YouTube não deixa. Ele quer simplesmente suprimir esse espaço e fazer com que só o lixo predomine. Nós temos um espaço conquistado no YouTube. Não é como chegar numa plataforma onde 90% é lixo e você tem que conquistar o seu espaço dentro de um público acostumado apenas com o lixo. Nós já fizemos esse caminho e não podemos abandoná-lo. E outro detalhe, em relação à monetização, um dos ataques usado pela esquerda, usando gente, massa de manobra, pessoas sem muito contato com a realidade ou muita inteligência, acabam servindo como massa de manobra para a esquerda e para os globalistas, que se referem a canais de direita como, por exemplo, exploradores, gente que pede recurso, pede dinheiro, pede colaboração, onde já se viu. Pois hoje mesmo recebi um e-mail de um sujeito chamado Pedro Paulo Madureira, que me interpelou com termos pejorativos, me perguntando se eu não tenho vergonha na cara ganhando 11 mil, 12 mil do YouTube e ainda assim pedindo colaborações. Vejam, isso é um argumento da esquerda, dos comunistas. Porque, vejam, os comunistas têm dinheiro a rodo e a direita não pode ter. Como se fosse pecado pedirmos dinheiro. Bem, por que nós pedimos colaboração? Porque precisamos crescer, precisamos bater de frente com a esquerda que está muito bem estruturada,
precisamos bater de frente com divulgadores do tipo Rede Globo e da grande mídia em geral. Mas para isso precisamos de recursos. As coisas são caríssimas. Eu aqui sou sozinho. Como eu gostaria de ter um jornalista comigo, uma pessoa também me ajudando na pesquisa diária das informações, das notícias, um repórter de campo. Tudo isso não dá para pagar com uma receita de 15 mil reais por mês, 10 mil, 11 mil. Não é possível. Não conseguimos crescer para bater de frente em qualidade. Esse canal, por exemplo, há muito está tentando comprar pelo menos uma câmera profissional para levar a melhor imagem, a imagem da mesma qualidade que a esquerda tem. Não é possível. Luzes, cenário, tudo isso é muito caro. E é por isso, sim, que os canais conservadores devem pedir ajuda, devem pedir colaboração. Nós temos uma missão. A nossa missão é confrontar as mentiras da esquerda, mas para isso precisamos da mesma estrutura que goza a esquerda, da mesma tecnologia. Precisamos crescer por igual. Todos esses canais que têm bons conteúdos de direita precisam investir em qualidade. Mas de onde vem o recurso? O YouTube está cada vez secando mais as monetizações, deixando os canais à míngua, como eu digo. E a direita não costuma colaborar com a direita. A esquerda paga dízimo certinho. Conservadores, via de regra, não ajudam conservadores. Aí a luta fica sempre desigual e a esquerda cada vez mais feliz da vida. É isso que eu tinha a dizer. Se alguém puder levar este vídeo ao presidente Bolsonaro, ao Ministério Público, para investigar a falta de transparência e o uso indevido das redes sociais pelo crime político organizado, quem sabe pelo próprio crime organizado, por favor, é uma questão de vida ou morte. Nós estamos lutando pela sobrevivência de um governo que mal começou e é atacado por todos os lados. Porque vejam vocês, o governo precisa prestar atenção em determinados números. Alguns canais bem poderosos que até alguns dias atrás estavam com Bolsonaro, hoje estão contra Bolsonaro. Canais de 3 milhões de inscritos, canais de 5 milhões de inscritos, canais de 20, 30, se não me engano, existe um rapaz, um menininho, chamado Menininho, aí com 40 milhões de inscritos. O canal de uma senhora que até pouco tempo era favorável a Bolsonaro e hoje é inimiga declarada de Bolsonaro, com seu 1 milhão e pouco de inscritos. Movimento Brasil Livre, por exemplo, tem também algo bastante significativo. Todos esses são contra Bolsonaro. Se somarmos todos esses canais e os seus números de inscritos, nós vamos aí para a ordem de 1 milhão, de quase 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 3 milhões por canal. Nós temos aí um número muito cheio, muito significante de pessoas. Claro que esses inscritos, por exemplo, um canal que tem 3 milhões e outro que tem 5, podemos fazer uma média aí de 2 milhões de pessoas fora, ou 3 milhões de pessoas mais ou menos. Mas o número é bastante alto, bastante significativo. E o governo tem que se dar conta disso, porque os seus inimigos políticos crescem a cada dia e os seus defensores ou estão empacados ou caindo. E isso é extremamente preocupante. Alô, senhor presidente!